Olá, bem-vindos a mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai falar sobre caracterização dos agregados e a aula está dividida em 4 partes. Primeiro a classificação, depois caracterização, ensaios e caracterização superpave. Essa parte de classificação características a gente vai ver na aula de hoje. A parte de ensaios e a caracterização superpave a gente vai ver na próxima aula. Bom, toda vez que a gente vai precisar caracterizar um agregado, né, a gente precisa entender que ele é um material natural e esse material, por ser natural, né, ele tem uma variedade possível desses materiais. E ele é muito utilizado na pavimentação. Então, a partir dos agregados, se a gente tem uma variabilidade muito grande desses agregados, a gente vai precisar estudar bem eles para classificar eles, caracterizar de maneira adequada para que ele apresente um bom desempenho lá no meu produto final. Além dos agregados naturais, eu tenho também alguns agregados reciclados, né, ou agregados que são artificiais, que apesar de serem, digamos, produzidos pelo homem, eles também precisam passar por uma caracterização para a gente conhecer esse material. E aí, essa classificação, né, ela é feita basicamente por 3 critérios. Primeiro, de acordo com a natureza, segundo, de acordo com o tamanho e terceiro, com a relação à distribuição dos grãos. Então, esses 3 critérios vão estar norteando a minha classificação e escolha dos agregados dos meus materiais. Bom, e aí, com relação à natureza, o primeiro ponto, né, que eu posso destacar é que a gente tem 3 tipos, né? Os agregados naturais, os agregados artificiais e os agregados reciclados. Então, os agregados naturais são o quê, né? Os agregados que a gente encontra em britadores, ou seja, retira ele da natureza, né, jazidas e tudo mais. Às vezes, essas jazidas possuem britadores, que precisa quebrar essa rocha. E aí, depois de quebrada essa rocha, ela passa por peneiramento, que daí separa, né, em diversas granulometrias. Também existem os agregados naturais, que eles já vêm britados, como exemplo, os cascalhos, seixos, que a natureza já fez esse trabalho de britagem pra gente, né? E aí, para a pavimentação, né, aqui está uma lista da maioria dos, digamos, os mais comuns, né, tipo de rocha que são utilizadas. Mas por que isso é importante? Por que é importante eu conhecer o tipo de rocha? Dependendo da minha rocha, eu vou ter mais facilidade ou dificuldade, por exemplo, no polimento do meu agregado. Então, rochas que elas são suscetíveis ao polimento, ou seja, com a passagem dos veículos elas vão sendo polidas, elas devem ser evitadas dependendo da intensidade desse polimento. Rochas mais resistentes, isso não vai acontecer. Outra questão é como que essa rocha vai interagir com o meu ligante, né? Então, eu preciso verificar se a origem dessa rocha ela é uma rocha que vai interferir nas propriedades do ligante ou ela é uma rocha inerte, né? Que não vai, os seus elementos de formação não vão interferir no ligante. Então, eu preciso avaliar tudo isso e essa avaliação é feita por meio de ensaios, né? Então, aqui tem a variedade, né, de rochas que são utilizadas geralmente em pavimentação. Dependendo da região onde você vai estar trabalhando, você vai encontrar qualquer uma dessas aqui. Nossa próxima classificação, né, com relação ainda sobre a natureza, mas são os agregados artificiais. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma escória de alto forno. Então, as indústrias, elas produzem alguns resíduos e esses resíduos, eles muitas vezes são utilizados em pavimentação, né? A pavimentação, ela consome muito resíduo, porque para fazer, por exemplo, 1 quilômetro de asfalto, a gente usa muito material. Então, seria uma alternativa sustentável para esses resíduos das indústrias. Então, além, né, da escória de alto forno, ainda tem alguns que são fabricados para desenvolver aquele papel.
Por exemplo, argila calcinada. O que é a argila calcinada? Nada mais é do que um agregado, como se fosse um tijolo, né? Então, eu vou pegar a argila, vou misturar, vou aquecer ela, vou calcinar ela em fornos, e aí eu vou britar isso, vou quebrar isso aí. E aí, esse material é utilizado para pavimentação, né? Onde que eu encontro esse tipo de agregado? Em locais onde os materiais britados são escassos. Então, eu pego uma jazida de argila, né, e uma olaria, né, fabricação de tijolos, e eu crio esses agregados para pavimentação. Outro agregado artificial é a argila expandida também, que é criado, né, pelo homem. E atualmente são utilizados vários subprodutos da indústria de aço. Então, tudo que sobra das indústrias, se ele tiver uma granulometria, então, né, olha aqui a escória de alto forno, tem uma granulometria que pode ser adequada e ter uma resistência. Então, abre essa possibilidade de eu poder usar na pavimentação. Sim. É importante que a gente, óbvio, né, que antes de usar, a gente precisa verificar se esse material ele está sendo, ele não vai apresentar expansibilidade, né, ele não vai apresentar desgaste elevado. Então, apesar de ser um agregado artificial, ele vai ter que passar também pelos ensaios para verificar se a gente pode usar ele ou não. E o nosso terceiro é a respeito da natureza, né? Ainda o nosso terceiro, que é o agregado reciclado. O agregado reciclado, o mais conhecido, né, é o resíduo da construção civil. Então, resto de concreto, argamassa, cerâmica. Então, todo esse resíduo é triturado, né, é britado, e aí gera-se um novo produto que é utilizado em pavimentação para fazer, como a gente está falando, né, misturas asfálticas, mas ele pode ser usado também na camada de base e subbase. E o que vem sendo muito utilizado, principalmente nas rodovias, são os agregados reciclados advindo de fresagem. O que é fresagem, né? Essa imagem aqui mostra, né, uma fresadora. Então, nada mais é uma máquina que ela tem lâminas, né, um rolo com lâminas, e essas lâminas elas vão raspando, como se fosse raspando esse asfalto, né, e retirando uma camada. Então, quando o pessoal fala fresagem de 3 centímetros, de 4 centímetros, quer dizer o quê? Que eu vou arrancar, né, vou ralar como se fosse assim, esse pavimento e vou arrancar ali 3 centímetros, 4 centímetros nessa fresagem. E aí esse material, ele já era um pavimento, né, já era um revestimento, que, por exemplo, pode ser um CBUQ. Então, eu vou lá e vou fresar o meu CBUQ para fazer uma restauração desse pavimento. Esse material que foi fresado, ou seja, aquele asfalto que já estava trincado, né, já estava com problemas, eu vou transformar ele em um novo material. Então, ele pode ser incorporado numa mistura nova. Óbvio que não vai ser igual o material original que eu coletei lá, a minha brita original. Por quê? Porque esses agregados eles vão estar envoltos com uma película de ligante. Então, existem diversas formas para eu economizar ou reduzir, né, a quantidade de ligante que eu vou colocar numa mistura reciclada, porque parte desse ligante que foi fresado, ele pode servir como ligante, se ele for reaquecido e rejuvenescido, né, que tem alguns agentes que rejuvenescem o ligante, ele pode ser utilizado nessa nova mistura. Então, parte do ligante não tem mais jeito, está muito velho, não consigo utilizar, e parte do ligante que fica grudado ali no meu agregado, eu consigo utilizar quando eu adiciono algum elemento que vá rejuvenescer esse meu cap, né, que está ali no meu agregado. Então, isso aqui vem sendo muito utilizado porque antes era um resíduo, e gera muito resíduo, né? E por ter o ligante, ele era de difícil destinação. Então, reutilizando ele na nova mistura asfáltica, a gente resolve esse problema, que seria um problema ambiental, né?
E economiza também, porque a gente vai estar economizando no agregado e economizando um pouquinho no ligante. Aí, com relação ao tamanho dos agregados, né? Eu tenho os agregados graúdos, os miúdos e os de enchimento, né? Então, para mistura asfáltica, para o graúdos eu vou ter as britas e os cascalhos ou os seixos. Os miúdos eu tenho areia, pó de pedra, né? Principalmente. E o material de enchimento, que é o filler, que seria cimento, cal, cinza volante. No Brasil é muito utilizado o cal, né, na mistura asfáltica, porque o cal aumenta a adesividade entre, né, o ligante e o meu agregado. Então, o material amplamente utilizado, que é um filler, é a cal. Beleza. E aí, com relação ao tamanho dos agregados, né, tem dois termos que muitas vezes se confunde, né? Eu tenho o termo tamanho máximo e o tamanho nominal máximo, né? O que são esses dois? Primeiro, tamanho máximo é a menor abertura de malha de peneira, né, através da qual passam 100% das partículas de amostra de agregado. Então, eu estou apeneirando, passou 100% das partículas de amostra, da minha amostra, então quer dizer que aquela ali é a malha máxima. Esse aqui passou 100%, então quer dizer que meu tamanho máximo de agregado é essa aqui, a última peneira que passou 100%. Beleza. Isso na metodologia da classificação brasileira. Da classificação SuperPave, a gente define que o tamanho máximo com uma abertura imediatamente maior do que a correspondente do tamanho nominal máximo. Então, leva em consideração o quê? O tamanho nominal máximo. Então, vamos deixar esse aqui em stand-by e a gente vai falar sobre o tamanho nominal máximo, depois a gente volta nesse. Então, tamanho nominal máximo, o que seria, né? É a maior abertura de malha de peneira que retém alguma partícula. Então, reteve alguma partícula lá do meu agregado, mas não mais que 10% em peso. Então, digamos, numa amostra eu tenho uma brita, né, que é desse tamanho, e as outras todas são mais uniformes. Então, se essa desse tamanho representar 10% do meu material, ela entra como tamanho nominal máximo. Agora, se ela não representar 10% do material, eu vou pegar uma abertura da peneira que retém essa porcentagem, né, de não mais que 10% em peso. Beleza, isso na metodologia brasileira. Agora, na metodologia SuperPave, ele leva em consideração, né, o tamanho nominal máximo, é a abertura da malha de peneira imediatamente maior do que a peneira a reter mais de 10% de material. Então, o que o SuperPave fala? Ele não pega a peneira, né? Ela pega a superior. Então, ficou retido mais que 10% aqui, essa aqui vai ser o tamanho nominal máximo? Não, o tamanho nominal máximo vai ser a superior. E aí, o meu tamanho máximo, lembra que ele falava do tamanho nominal máximo? O que eu vou fazer? Meu tamanho máximo na SuperPave vai ser imediatamente maior do que a correspondente do TNM. Então, se essa aqui ficou retida meu agregado, eu vou pegar a maior, a imediatamente superior para fazer o tamanho nominal máximo e a imediatamente superior ao tamanho nominal máximo para determinar o tamanho máximo. Então, a SuperPave, diferente do Brasil, que pega exatamente a peneira, né? Eles pegam uma peneira acima, né? Então, foi estabelecida essa metodologia lá. A única coisa que diferencia. Bom, e aí a gente entra na parte de distribuição de grãos. Essa talvez seja a parte mais importante na escolha de agregados. Por quê? Porque essa distribuição granulométrica, ela vai implicar diretamente na qualidade do meu revestimento. Então, ele influi basicamente em quase todas as propriedades, ou seja, rigidez, estabilidade, durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, resistência à fadiga e deformação permanente. Então, quase todas as características do meu revestimento vai estar atrelada à distribuição dos grãos. Ou seja, se eu coloco uma granulometria que não seja adequada, eu posso ter uma mistura ruim. Mas com aquele mesmo agregado, se eu puder fazer uma granulometria melhor, eu posso, a minha mistura pode apresentar desempenhos melhores. E
né, a gente não pode falar de distribuição de agregados sem falar de curva granulométrica. E aí, como que é representada a curva granulométrica na pavimentação, né, para escolha de agregados? Aqui no eixo Y, a gente tem a porcentagem passante, né, e no eixo X, a gente tem a abertura das peneiras. Então, tranquilo, curva granulométrica comum, que todo mundo já está acostumado a trabalhar com solos, né, com materiais de construção, enfim. Então, a gente tem essa representação aqui na norma brasileira. E aqui tem a representação das curvas, né, graduação densa, essa azulzinha, a graduação aberta, a rosa, a uniforme e a alaranjada. Então, só para vocês terem ideia como que funciona. E aí, aqui em preto, ele representou a linha de densidade para o agregado com tamanho máximo. Então, o que é essa linha, né? Imagine que você pegou uma granulometria e você foi preenchendo cada um dos vazios que sobravam. Então, eu peguei brita, aí coloquei pedrisco, né, para preencher os vazios da brita, aí eu coloquei um pó de pedra para preencher os vazios do pedrisco e fui colocando material fino até fechar bem essa granulometria. Então, essa linha de máxima densidade significa o quê? Que eu tenho ali um material, se minha curva granulométrica for igual a essa linha preta, né, quer dizer que meu material ele praticamente não tem vazios, digamos assim, né, bem a grosso modo. Quer dizer que eu já consegui preencher quase todos os vazios com a minha granulometria. Bom, e assim é a representação brasileira. Na representação americana, eles fazem algumas alterações, né? O que eles fazem? Aqui continua a porcentagem passante, certo? Aqui é a abertura das peneiras, só que, né, no eixo X, só que o que acontece? Eles pegam o tamanho dessa malha e eles elevam uma potência. Geralmente essa potência é 0,45. Então eu pego essa malha e elevo, né, a 0,45. Para quê? Para eu visualizar melhor esse gráfico. Então, ó, é o mesmo, né, o mesmo material. Esse aqui e esse outro. Então, aqui fica muito mais claro, né, onde que é a minha linha de máximos, como que isso comporta a graduação aberta, né, a uniforme, aqui a graduação com degrau. Então, fazendo essa curva, né, em potência de 0,45, eu consigo, digamos, visualizar melhor o comportamento das minhas curvas granulométricas. Tá, mas por que essa linha de máximo é tão importante? Porque se o meu material, imagine essa azulzinha aqui, né? Ela está bem perto da minha linha de densidade máxima. Quanto mais próximo, mais densa vai ser a minha mistura, certo? Então o ideal seria que eu tivesse exatamente em cima. Não, se eu tiver exatamente em cima da minha linha máxima de densidade, eu não vou ter espaço para o meu ligante entrar. Então eu tenho que equilibrar isso. O que geralmente o pessoal fala, né? Que eu tenho que equilibrar as áreas, colocar essa área daqui preenche essa área do gráfico daqui. Então eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso que a curva passe por cima e depois ela desça. Então uma curva granulométrica exatamente na linha de densidade máxima, para mim não é interessante. Então é importante a gente ressaltar essa principal diferença, né, entre a representação brasileira, que ela leva em consideração a abertura das peneiras, né, em escala logarítmica normal, e a americana, que ele eleva essa abertura a 0,45, geralmente, né, para eu ter essa representação melhor aqui das minhas curvas granulométricas. Bom, então, a escolha do meu agregado, ela vai depender da natureza, né, dele, vai depender do tamanho dos grãos, né, e principalmente da minha granulometria. Então, não adianta eu escolher esse aqui é um material natural e ele é bom, né, ele tem resistência e tudo mais. E aí, quando eu for misturar ele, quando eu for escolher a minha granulometria, eu vou lá e coloco uma de qualquer jeito, né. Então, eu preciso avaliar
principalmente a granulometria dos meus agregados. E isso influencia diretamente nas propriedades depois da minha mistura, né? Bom, para essa aula era isso. Fica agora só a parte, faltando a parte dos ensaios e caracterização, né? Super PV brasileira, que a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Obrigado, até mais.